A pergunta hoje é: como fazer o meu relacionamento dar certo? Como fazer o meu namoro, o meu noivado, o meu casamento dar certo? Você sabe responder essa pergunta? Fica comigo nesses próximos minutinhos e você vai entender como fazer isso acontecer. Eu fiz 10 anos de casamento na semana passada e eu fiquei com esse desejo de publicar esse vídeo, porque isso é algo que funcionou e funciona na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento. Então fica aí e confere com a gente. Olha, não pula esse vídeo, não corre desse vídeo, ele vai ficar um pouquinho grande, mas vale a pena você ouvir até o final. Dá uma olhada nessa imagem que eu vou colocar aí pra vocês agora. Essa imagem é maneira porque ela exemplifica como o homem e a mulher devem se portar em relação a Deus para que o relacionamento deles dê certo. Veja que ali tem um triângulo onde você tem Deus no ponto mais alto do triângulo, o homem e a mulher, um de cada lado. E você vê que conforme a própria imagem deixa claro, conforme o homem vai se aproximando de Deus e a mulher vai se aproximando de Deus, a distância, as diferenças entre os dois vão diminuindo. Esse triângulo fica claro que quanto mais o homem e a mulher buscam estar próximos de Deus, mais eles ficam próximos um do outro, menos diferença, menos distância tem entre eles. Deus é o criador do casamento e ele criou para que dê certo, não para que dê errado. Então, tudo aquilo que nós precisamos saber e entender sobre o casamento está na palavra de Deus. E se o homem e a mulher buscarem entender e compreender o que está na palavra de Deus a respeito dele mesmo, a respeito dele com Deus, a respeito do relacionamento deles com Deus, cara, não tem como dar errado, porque é o Criador, é aquele que criou o casamento e as suas leis e as suas regras aplicadas ao relacionamento. Se eu e você decidimos seguir exatamente como o Criador planejou e projetou para que o relacionamento aconteça, não tem como dar errado. Jesus, certa vez interrogado a respeito do divórcio pelos fariseus, você pode achar isso lá em Mateus 19 ou em Marcos capítulo 10, Jesus responde muito claramente: no início não foi assim. No início não foi assim. Vamos pensar no início? Veja, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, Deus os criou, está lá em Gênesis isso. E Deus criou Adão e a Eva. Então você vai ver ali o primeiro casal, o primeiro casamento feito por Deus. Veja, Adão e Eva, o primeiro casal. Vamos falar de Adão. Adão estava na presença de Deus, ele tinha a palavra de Deus, ele tinha trabalho e então ele tinha uma família. Então Adão estava na presença de Deus no Jardim do Éden. Deus, ao colocá-lo no Jardim do Éden, liberou palavras que ele deveria seguir e obedecer. Ele tinha trabalho, então ele tinha ali a sua família para cuidar. Eva, como esposa, como mulher de Adão, estava também na presença de Deus. Ela também estava no Éden, na presença de Deus. Ela também tinha a palavra de Deus, porque Deus ordenou a Adão a palavra e Adão passou a palavra a ela. E você vê isso claramente em Gênesis 3, quando a serpente tenta enganar Eva, que ela pergunta sobre o que Deus disse. Então, Eva tinha ciência da palavra, das ordenanças de Deus. Então, nós temos ali o primeiro casal que está na presença de Deus, que tem a palavra de Deus e junto eles formam uma família. Então, você vê esse triângulo funcionando já lá desde o início, onde você tem o homem e a mulher na presença de Deus. Olhando para o primeiro casal, o casal perfeito que Deus desenhou, fica muito claro que para que um relacionamento dê certo, o homem e a mulher precisam estar próximos de Deus, eles precisam estar na presença de Deus, eles precisam obedecer a palavra de Deus. Então, aproxime-se de Deus, tenha a palavra de Deus como um mandamento fiel para a sua vida, para o seu relacionamento, e você verá o seu relacionamento prosperar para a glória de Deus. Se você gostou desse vídeo aí, compartilha, abençoa a vida de mais alguém, deixa o seu comentário e segue a gente para que a gente consiga aí alcançar mais pessoas com essas palavras de Deus.